Olá, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais um webinar do TecFood. Meu nome é Poliane Santos, sou consultora de implantação e vou apresentar para vocês hoje o webinar de controle bancário. O treinamento será dividido em duas partes. Na primeira parte eu vou apresentar o vídeo para vocês e na segunda parte eu abrirei para perguntas. Tenham uma boa aula, um bom treinamento. O financeiro ele é dividido em três partes: contas a pagar, contas a receber e o controle bancário. E aí todas as contas a pagar, todas as contas pagas e recebidas, vocês conseguem visualizar no controle bancário. E aqui no sistema vocês podem ter o controle não só das contas correntes, das contas bancárias, mas também de alguma conta interna que vocês tenham aí na empresa, algum caixa interno. É só cadastrá-lo como conta corrente e vocês podem fazer o controle do fluxo de caixa tranquilamente. E aí a primeira coisa que vocês precisam fazer aqui no controle bancário para começarem a usar o financeiro é fazer a implantação do saldo da conta corrente. E aí vocês vão acessar financeiro, controle bancário, saldos, implantação do saldo de conta corrente. Essa implantação, ela deverá ser feita apenas uma vez. E a partir daí, as suas contas correntes vão começar a ter entradas e saídas dos títulos a pagar, dos títulos a receber, dos pagamentos de tarifas, estornos bancários e etc. Aqui vocês vão selecionar a empresa, a conta corrente que vocês querem implantar o saldo. E aqui vocês vão clicar no botão de incluir e vão informar o saldo da conta corrente. Aqui já tem um saldo implantado. Seria só clicar no botão de incluir, informar a data. Então, se eu estou implantando o saldo hoje, dia 19/6, vou excluir aqui e fazer um novo lançamento. Vou vir aqui no botão de incluir, eu estou implantando o saldo dia 19/6 de 2020. E aí eu vou informar o saldo que fechou o dia anterior, o dia 18. Vou informar aqui o saldo, R$10.000. Confirma aqui a operação. O saldo foi implantado com sucesso, então, como eu falei, o recomendado é fazer essa implantação apenas uma vez. E aí, a partir daí, a sua conta corrente começa a ter um giro a partir das entradas e saídas, né, das contas a pagar, das contas pagas, contas a recebidas e os pagamentos de tarifas e estornos bancários. Feita a implantação do saldo, o que a gente vai fazer agora é o lançamento em conta corrente. Então, todo o dinheiro, todo o valor que entra ou sai da conta corrente, que não é proveniente de conta pagar e conta receber, a gente faz o lançamento aqui em conta corrente. E aí precisa ter cadastrado antes o tipo de débito e o tipo de crédito bancário. Eu vou mostrar aqui para vocês alguns. Tipo de crédito bancário, então a gente teria aí como exemplo algum estorno de tarifa, algum rendimento de aplicação financeira. E como tipo de débito, a gente tem tarifa de manutenção, alguma tarifa de cheque devolvido, tarifa de TED, de DOC. E aí vocês precisam cadastrar primeiro o tipo de débito e o tipo de crédito, para depois conseguir fazer o lançamento em conta corrente. Seria interessante que vocês pegassem o extrato bancário e vissem como chama a tarifa no extrato. Por exemplo, se a tarifa chama TED, DOC, aí vocês vão criar esse tipo de débito bancário da mesma forma. Porque quando vocês forem fazer a rotina de conciliação bancária, que eu vou mostrar mais à frente, fica mais fácil de identificar qual tarifa é para vocês fazerem a conciliação. E aí, depois de terem cadastrado essas tarifas, vocês vão fazer o lançamento em conta corrente. Aqui vocês vão informar qual que é a conta corrente que vocês querem fazer o lançamento. E vão clicar aqui embaixo para trazer, para habilitar o botão de incluir. E aí vocês vão clicar no botão de incluir. Aqui seria interessante que vocês estivessem com extratos, né, com extrato bancário, para poder ver o dia que teve o desconto dessa tarifa ou o dia que rendeu ali algum valor, para vocês informarem que a data de forma correta e o valor. Então, aqui no dia 19, eu vou informar aqui um tipo de débito bancário de R$ 9,90, referente a TED e DOC, tarifa de TED e DOC.
Se caso esse lançamento que vocês estão fazendo é proveniente de algum cliente ou de algum fornecedor, vocês podem informar aqui. Por exemplo, se eu estiver informando aqui alguns juros recebidos de cliente, um tipo de crédito bancário, eu vou vincular aqui qual que é o cliente que eu estou recebendo esses juros, que eu recebi esses juros dele. Se não, vocês apenas confirmam aqui, coloca filial TecFood e confirma aqui a operação. Vou fazer aqui mais um lançamento só para vocês frisarem. Débito. Conforme eu informo aqui a forma, se é débito ou crédito, aqui o tipo vai variar. Então, se eu informo aqui débito, o tipo só vai trazer os débitos bancários. Se eu informo crédito, aqui vai trazer só os créditos bancários, então vai variar. Débito, eu vou informar aqui o valor da tarifa e o tipo, que foi de TED e DOC. Confirma a operação. E aí, se vocês estão lançando e talvez não está aparecendo aqui essas tarifas, vocês confiram aqui o filtro, porque talvez o filtro esteja 19/6 e vocês fizeram algum lançamento retroativo a essa data. E aí, por isso que o sistema não está trazendo esses lançamentos. Aqui no filtro você tem a opção de trazer ou só os créditos, ou só os débitos bancários, ou todos os lançamentos. Aqui, então a gente fez aqui o lançamento em conta corrente. Lembrando que é todo valor que entrou ou saiu da conta corrente, que não é proveniente de conta a pagar ou de conta a receber, vocês vão fazer o lançamento em conta corrente, tá? O restante vocês vão fazer direto na tela de conta a pagar e de conta a receber. Uma outra opção que o controle bancário ele disponibiliza é vocês fazerem a importação do extrato OFX. Então, vocês vão acessar o site do banco, vão lá no menu de salvar o extrato bancário. Vai depender de como vocês fazem, de qual é a movimentação diária de vocês aí do saldo da sua conta corrente. Se tem muitos movimentos, aí você tem que fazer a importação diária, fazer a conciliação diária. Se tem um movimento ou outro, você pode fazer de 2 em 2 dias, 3 em 3 dias, uma vez por semana. Vai depender de como é o fluxo de caixa seu, o seu fluxo da conta corrente. E aqui vocês vão importar o extrato, lembrando que ele tem que ser com a extensão OFX. Então, lá no site do banco, tem a opção de salvar como OFX. E aí, vocês vão salvar em algum lugar do computador de vocês e vão vir aqui no caminho onde ele está salvo e vai buscar o arquivo. E aí o sistema vai carregar todo o seu extrato bancário aqui e vocês vão confirmar a operação. Para que precisa fazer a importação do extrato? Para você fazer a conciliação bancária, onde o sistema ele compara os movimentos do extrato bancário com o que você fez no sistema, com os registros do sistema. Após ter feito aqui a importação do extrato OFX, você pode visualizar o extrato que você importou. Aqui nesse menu, ó, controle bancário, conciliação bancária, extrato bancário. Aqui vocês vão informar a conta corrente. Poderia filtrar o período também. Aqui ele trouxe o extrato bancário que eu importei do sistema. E aí, se você quiser saber aqui um detalhamento, ó, Banco Santander, tem a agência, a conta e o tipo de tarifa que foi descontada. Vocês vêm aqui na aba formulário, ele mostra na descrição qual o tipo de tarifa que descontou. Que aqui no caso é um TED e um DOC. Aqui, R$1.000, por exemplo, na aba formulário ele mostra que foi pagamento de fornecedor. Então, aqui no extrato bancário você consegue ter esse detalhamento de informações, tanto de valores quanto qual que é a procedência, né, desse valor. Se foi pagamento de fornecedor, se foi recebimento de cliente, se foi uma tarifa que você pagou. Aqui na aba formulário vocês conseguem ter esse detalhe a mais. Depois que eu fiz a importação do extrato, aí sim vocês vão poder fazer a conciliação bancária manual ou automática. A conciliação manual, você tem que achar o valor que está no extrato no sistema, ou vice-versa. E aí vocês podem fazer de 3 formas. Ou você acha um valor no extrato, um valor no sistema, ou vocês acham
2 valores no extrato e 1 valor no sistema, que vai corresponder, se vocês acharem 2 valores no extrato e 1 valor no sistema, esse valor do sistema tem que corresponder aos 2 valores que você selecionou do extrato, ou ao contrário, 2 valores no sistema que correspondem a apenas 1 valor no extrato bancário. Então, vocês podem fazer dessa forma. Vou selecionar aqui a conciliação bancária manual, vou selecionar aqui qual a conta corrente e o tipo de conciliação que eu quero visualizar aqui. Se eu quero ver só os conciliados, só os não conciliados ou todos, tanto do extrato bancário quanto da movimentação bancária. Então, eu vou vir aqui e vou colocar todos, porque eu quero ver tudo que foi conciliado e o que não foi conciliado. Confirma a operação. Aqui ele trouxe para mim a parte de cima é a parte do extrato bancário. E a parte de baixo são os registros feitos no sistema. Então, os lançamentos em conta corrente, as baixas pagamento e as baixas recebimentos aparecem aqui nessa parte de baixo. E aí, como que vocês vão fazer a conciliação bancária manual? Vocês vão achar o valor em cima, e aí vocês marcam, e acham o valor embaixo, marcam também. E aí, o valor do extrato bancário tem que ser o mesmo do valor da movimentação bancária. E aí, se você fizer 2 marcações em cima aqui no extrato bancário, e essas 2 marcações corresponderem a 1 valor aqui no movimento bancário, o sistema deixa conciliar, não tem problema. E ao contrário também, se tiver apenas uma marcação aqui, 1 valor no extrato bancário, mas ele corresponde a 2 pagamentos que vocês fizeram ou 2 recebimentos aqui no movimento do sistema, o que o sistema quer olhar é isso aqui, ó. A movimentação bancária tem que estar igual ao extrato bancário. Mesmo que você marque 2 em cima, 1 embaixo, 2 embaixo, 1 em cima, não tem problema, tem que dar o mesmo valor. Então, eu vou fazer a conciliação. Aqui tem esse TED Doc, então eu vou marcar aqui. Vou selecionar esse pagamento aqui, dia 19/6. E vou fazer também esse pagamento aqui de tarifa. Vou selecionar. Então, ficou R$ 9,90, R$ 9,90. Confirma a operação. Ali só avisou que o número do documento está diferente do que está no extrato e o que está no sistema. Mas ele não impede a conciliação. Aqui nessa tela, vocês conseguem visualizar o que já foi conciliado e o que não foi conciliado. E se a conciliação foi feita manual ou automática. Eu vou mostrar para vocês como fazer a conciliação automática. E aí o sistema, ele não traz essa tela na conciliação automática. Ele vai procurar os títulos com o mesmo valor, mesmo vencimento e vai conciliar. Então, vou vir aqui, ó, financeiro, controle bancário, conciliação bancária, conciliação automática, conciliação bancária automática. Então, aqui eu vou selecionar qual que é a conta corrente, Webinar Santander. Vou informar aqui, ou eu quero que concilie o dia 19, ou eu vou informar aqui um dia para tolerância. Eu quero que concilie 30 dias. Vou confirmar a operação. E aí, se ele não encontrar valores nos 2 lugares, no extrato e no sistema, ele vai gerar essa mensagem falando que ainda existem valores, ainda existem lançamentos sem ser conciliados e que é para fazer a conciliação manual. Aí você vai lá na conciliação manual e vê o que não foi conciliado na conciliação automática. Talvez tenha 2 títulos com o mesmo vencimento, com a mesma data ou com valor igual e ele não concilia. Ok. E aí aqui eu vou fazer o filtro novamente para eu ver o que foi conciliado. Quero ver só os conciliados. Aqui ele traz para mim, ó, o que foi conciliado de forma manual nessa tela e o que foi conciliado de forma automática naquela outra tela. E aí uma outra forma de vocês visualizarem o que foi conciliado e o que não foi conciliado é gerando o extrato de movimentação real. Vocês vão vir aqui em financeiro, controle bancário, conciliação bancária, relatórios, extrato de movimentação real. E aí, nesse relatório, você consegue ver o que foi conciliado e o que não foi.
O período, ó, vocês podem colocar aqui desde o dia 1º de maio. Podem selecionar aqui a conta corrente, selecionar a empresa. Eu quero o Santander Webinar. Podem salvar esse relatório como PDF, como planilha de Excel, como Word, ou apenas visualizar a impressão. Aqui, o que foi conciliado, ele coloca esse sinal aqui, esse tiquezinho. E o que não foi conciliado, ele fica com esse sinal aqui, um quadradinho. E aqui vocês conseguem ver, ó, então esse movimento, esse pagamento do fornecedor, ele não está conciliado. E aí vocês voltam lá na tela de conciliação e vê, ou ele está só no extrato, ou ele não tá no ou ele está só no sistema. E aí vocês regularizem para fazer a conciliação. O ideal é que nesse relatório aqui apareça tudo ticado, né? Ou seja, todos os movimentos do sistema estão iguais ao do extrato bancário. Então, você está controlando direito, de forma correta, suas contas correntes pelo sistema da Tecnisa. Aqui ele traz, ó, o total de créditos e o total de débitos. Então, tudo que você recebeu e tudo que você pagou. E aí, vocês têm essas duas formas de visualizar a conciliação. A diferença dessa tela é que aqui vocês conseguem ver o que foi conciliado de forma manual e o que foi conciliado de forma automática. Naquele relatório de extrato da movimentação real, você só vê o que foi conciliado mesmo, de maneira geral. Então, aqui só resumindo o que a gente viu até agora, a gente viu a implantação do saldo, e aí eu mostrei que o recomendado é que essa implantação seja feita apenas uma vez. A partir daí, suas contas correntes do sistema começam a girar através dos pagamentos e recebimentos, e vimos também a importação do extrato OFX, tem que ser com essa extensão OFX. Vocês conseguem visualizar aqui o extrato bancário que vocês importaram, e aqui eu mostrei para vocês a conciliação manual e automática. A conciliação manual, você vai selecionando o movimento do extrato bancário, seleciona o movimento do sistema. E o ideal é que fiquem todos conciliados. Na conciliação automática, o sistema vai rastrear e ver se tem o movimento nos dois lugares. Se não tiver, ele gera mensagem falando que existem lançamentos a serem conciliados para você fazer a conciliação manual. Vimos também o lançamento em conta corrente, que é todo movimento, né, todo valor que entra ou sai da conta corrente, que não veio de uma conta a pagar ou de uma conta a receber. E aí, continuando, eu vou mostrar para vocês como fazer transferência entre conta corrente. A transferência aqui nessa tela é entre contas da mesma empresa. Se você tem contas de empresas diferentes e quer fazer transferência, o recomendado é que você crie um tipo de débito e um tipo de crédito para essa operação e faça o lançamento em conta corrente. Então, seguindo aqui o caminho, transferência entre contas correntes, eu vou selecionar aqui a empresa. Tá vendo que aqui só tem espaço, só tem o campo de uma empresa apenas, ou seja, as contas correntes têm que pertencer à mesma empresa. Se for empresa diferente, vai ter que fazer aquela operação que eu disse. Fazer um crédito, um débito e fazer o lançamento em conta corrente. Aqui eu vou clicar no botão de incluir, vou informar aqui a data da transferência. E, gente, aqui a transferência feita aqui no sistema não é integrada com o banco, não. Primeiro, vocês vão fazer a transferência lá no banco e depois vocês registram aqui. Se vocês fizerem transferência aqui de uma conta para outra, o valor não vai aparecer lá no banco de vocês, não. Vocês têm que fazer a transferência física lá mesmo no banco e depois só registra aqui no sistema, que é apenas um registro para controlar essas transferências. E aqui vocês vão no histórico e colocam uma descrição. Transferência de Banco do Brasil para Santander. Um exemplo, tá? Para facilitar na hora de gerar os relatórios, eu consigo ver que transferência foi essa. Aqui eu vou colocar o valor que eu vou transferir, R$100, e vou confirmar a operação. Aqui embaixo, vocês vão informar as contas correntes. Aqui vai receber o dinheiro e aqui vai sair o dinheiro. E a diferença é que a conta que vai sair o dinheiro, vocês vão colocar um menos na frente do valor. Então, a transferência é de Banco do Brasil para Santander. Então, eu vou procurar aqui uma conta do Banco do Brasil. Vai sair dela R$100, então vou colocar aqui o valor de R$100. E aqui embaixo
Aqui só tá falando que o saldo tá negativo. Então, ele mesmo com saldo negativo, ele permite fazer a transferência. E aqui eu vou colocar a conta do Santander, que é a conta que vai receber o dinheiro. E aí, quando eu confirmo a operação, o sistema gera aqui um débito e um crédito para mim. Débito e crédito. Então, esse movimento aqui é a transferência entre contas correntes. Lembrando que tem que ser entre contas da mesma empresa. E aí, vocês podem vir aqui no controle bancário e fazer a consulta à movimentação bancária, onde o sistema mostra na tela tudo o que você fez com as contas correntes aqui no sistema. Consulta a movimentação bancária, que vocês vão informar a empresa, a conta corrente e o período. Vou deixar aqui um mês. Aqui ele traz todo o fluxo, ó, o saldo anterior. No dia 21 teve uma baixa pagamento. No dia 21 teve uma baixa recebimento aqui de R$2.000. E se vocês quiserem saber o detalhe, ó, teve uma baixa pagamento aqui no dia 21 de maio. Mas o que pagou com esses R$500? Aí você vem aqui no detalhes e você vai ver que foi pago o Mercadão Tecnisa com esse valor, referente a um adiantamento. E essa baixa recebimento aqui de R$2.000, eu recebi esse dinheiro aqui de quem? Aí vocês vão vir aqui em detalhes, ele vai trazer o cliente, Ministério da Defesa Social, referente à venda de serviço. Então, ele traz esse detalhe aqui. E aqui ele vai adicionando ou subtraindo aqui os valores da conta. E aqui embaixo ele traz o saldo, né? O saldo hoje tá com esse valor aqui, houve uma implantação. E se quiser saber maiores detalhes, é só vir aqui na aba detalhe para saber de onde veio o dinheiro, de onde veio o valor. Uma outra opção de vocês visualizarem também, operações, movimentação bancária, relatórios, extrato da movimentação bancária. Aí ele traz na forma de relatório tudo que você fez aqui no sistema com as suas contas correntes. Movimentação bancária. Aí aqui você pode selecionar a conta corrente que você quer visualizar. O período, vou colocar 19 de maio. Aqui tem extrato da movimentação bancária. Aqui ele trouxe para mim tudo que movimentou. Então, ele trouxe aqui, ó, o saldo da conta corrente no dia 18 de maio. E ele trouxe aqui todas as contas recebidas, ó, todos os débitos, tudo que eu paguei, todos os créditos, tudo que eu recebi. E ele vai dando a diferença aqui. Então, eu não paguei nada nesse dia, que nesse dia 21 tá zero, mas eu recebi R$2.000. Então, ele adicionou aqui, eu já tinha 415 no meu saldo, ficou 2.415,36 centavos. Aí, no dia 21, eu paguei o fornecedor Casa da Lili. Então, teve de débito aqui R$2.000 e ele já bateu. 2.415,36 menos R$2.000, ficou aqui 415. E assim por diante, ele vai olhando aqui as entradas, saídas, né? O que você pagou, o que você recebeu e vai fazendo o seu fluxo de caixa. Aí aqui no dia 19 teve pagamento do fornecedor padrão de R$6,67, então ele debitou aqui dos R$155, ficou apenas R$148. Teve mais pagamentos de R$200 e R$300 e um recebimento de R$100. Então, eu fiquei aqui com R$251. E teve uma implantação de saldo de 10 mil. Então, ele trouxe aqui total da conta do Santander, 3.136. Total de débitos. Total de débitos teve R$3.136. E o total de créditos, de recebidos, R$2.470. Então, você tem essa opção de visualizar na forma de relatório ou pode exportar como Excel para fazer uma análise mais detalhada. Um outro relatório também que é bacana de vocês verem é a conciliação de relação de saldo da conta corrente. Vocês conseguem ver, se caso vocês tiverem mais de uma conta corrente aí na empresa, vocês conseguem ver o saldo de cada uma e o sistema ainda soma os valores dos saldos de todas as contas correntes. Relação de saldos das contas correntes aqui.
Aqui vocês colocam a empresa, a data e podem filtrar aqui a conta corrente. Se você quer só a conta corrente circulante, de aplicação garantida, vem aqui e faz o filtro de qual conta corrente que você quer visualizar aqui. Ou então deixa todas e ele vai trazer todas as contas relacionadas a essa empresa aqui, que eu selecionei. Vai trazer o saldo de cada uma, ó. Então, na conta movimento eu tenho esse valor, na conta do webinar Banco do Brasil eu tenho esse valor, do Santander eu tenho esse valor e esse valor. E aí ele faz a soma dos saldos. Então, eu tenho esse valor aqui, tá débito, então tá negativo, né? Uma outra opção também é visualizar o fluxo de caixa. E aí vocês conseguem ver todos os créditos, tudo que vocês receberam, tudo que vocês pagaram. Aqui nesse filtro tem várias opções, mas o que eu vou visualizar é o diário, semanal e o mensal. E aí tem o analítico, o sintético e o consolidado. Aqui embaixo vocês vão selecionar a empresa, a filial. A classificação financeira vocês poderiam filtrar ou deixar todas, o período que vocês querem visualizar. Aqui embaixo ele traz o tipo de fluxo, e aí vai depender de como vocês querem visualizar esse fluxo de caixa. Quando vocês marcam empenho, ele vai trazer todas as contas abertas, seja a pagar ou a receber. Então, ele vai trazer todas as contas abertas. Quando vocês marcam previsto, ele vai trazer todas as contas previstas, seja a conta a pagar ou conta a receber. E quando vocês marcam real, ele traz todas as contas pagas, seja a pagar ou a receber. E aí vai depender de como vocês querem visualizar esse fluxo de caixa. Se vocês querem ver só as contas abertas, vocês deixam marcado só empenho. E aí vocês podem já fazer uma programação de pagamento, ver se já tem o saldo em caixa para fazer os pagamentos. Ou previsto também, você vai ver só as contas previstas, tudo que você ainda tem para receber, tudo que ainda tem para pagar, que está como previsto, como conta prevista, e não como conta real, lá no financeiro. E aqui real é tudo que já foi pago. Então, se você quiser ver as contas abertas, as contas previstas e as contas já pagas e recebidas, vocês marcam os três e visualizam a impressão. Eu quero visualizar todos os três aqui, eu quero ver as contas abertas, as contas previstas e tudo que eu já paguei. E aí eu vou visualizar aqui a impressão. Esse aqui é o relatório diário. Então, ele vai trazer dia após dia, tudo que eu tive de entrada, tudo que eu tive de saída e o saldo acumulado. E aqui ele vai trazer a classificação financeira. Então, de matéria-prima aqui no dia 1º, traz aqui a filial e eu tive só saída, né? Eu só fiz pagamento aqui de matéria-prima. Então, eu fiquei até com saldo negativo. E assim ele faz com cada dia. Aí, se vocês quiserem visualizar o semanal, tem o semanal analítico e o sintético. Aí ele vai trazer da semana do dia 26 de abril até 2 de maio, eu tive esse total de entradas, então não recebi dinheiro nenhum aqui nesse período, mas eu tive pagamentos. Então eu fiquei aqui negativo R$ 809, total da semana. E assim ele faz com todas as semanas, do dia 3 de maio a 9 de maio, tudo que eu tive de saída, ó, tudo que eu recebi, tudo que eu tive de entrada é o que eu recebi, tudo que eu tive de saída é o que eu paguei. Mais uma vez eu só paguei e não recebi, estou negativa. E se vocês quiserem visualizar mensal, no mês de maio, no mês de junho, o que teve de fluxo de caixa ele traz. No mês de maio, eu tive isso de entrada, de recebimentos, isso de saída, de pagamentos, e ele traz aqui o valor acumulado. E aqui no controle bancário, vocês só conseguem visualizar as contas baixadas. Exceto aqui nesse relatório de fluxo de caixa que você tem que ter a opção de você visualizar as contas abertas, mas quando você faz um pagamento ou um recebimento, aparece aqui no controle bancário. Vou mostrar aqui só o sintético para vocês verem, que ele traz informações mais resumidas. Ó, ele traz o mês de maio e junho, o que teve de entrada, saída
e o acumulado. Então, depois de ver essas rotinas, agora eu vou mostrar para vocês como que vocês vão fazer o cadastro do talonário, o controle do cheque. Vocês podem cadastrar o talão de cheque, utilizar para fazer um pagamento, podem fazer cancelamento, disponibilizar o cheque, controle bancário, cheque, talão de cheque. Então, eu vou vir aqui e vou cadastrar o talão de cheque. Coloco a conta corrente, a data inicial e vou clicar no botãozinho de incluir. Vou informar o talão de cheque, começou o primeiro que eu estou cadastrando. Vou colocar aqui o número 5, é o 5º talão que eu estou cadastrando aqui no sistema. E o dia que eu recebi. Recebi hoje e aqui eu vou informar a folha inicial e a folha final. Então, eu vou olhar no meu talão de cheque qual que é o número da folha, da primeira folha e qual que é o número da última folha. Então, eu vou colocar aqui do 1 até o 10. Vou colocar aqui do 88 até o 95, um exemplo. Confirma aqui a operação. E aí, como que eu visualizo os cheques que eu cadastrei aqui? Eu venho aqui em financeiro, controle bancário, cheque, relatórios, relação de cheques. Aqui você consegue visualizar. Então, eu vou selecionar aqui a empresa, a conta corrente, Santander Webinar, a data de emissão do cheque e visualiza aqui a impressão. Aqui ele trouxe outros talões também, ó, que estão relacionados a essa conta corrente. E aqui a situação do cheque, se ele está disponível, se ele foi emitido. Aqui no caso o cheque está disponível, todos os cheques estão disponíveis para serem utilizados. Aí se por acaso eu rasurei o cheque, se eu perdi o cheque, alguém roubou, ou aconteceu um desacordo comercial com o meu fornecedor, eu tenho a opção de fazer o cancelamento do cheque aqui no sistema. Então eu venho aqui em financeiro, controle bancário, cheque, cancelamento de cheque. E aí, quando eu cancelo o cheque, eu tenho que informar o motivo de cancelamento, que foi previamente cadastrado. Aqui, ó, motivo de cancelamento. Então, aqui você informa os motivos, né, os possíveis motivos, para depois você utilizar aqui na tela de cancelamento de cheque. Cancelamento de cheque. Eu vou informar aqui a empresa, a conta corrente e o número do cheque, 88. O cheque inicial. Aqui aparece a relação dos cheques e para eu fazer o cancelamento, eu vou vir aqui nesse botão, cancelar cheque e vou informar o motivo. Rasurei, fui preencher o cheque para o fornecedor e acabei rasurando. Aí aqui eu informo o valor. Para poder visualizar o cheque que está cancelado, você vai lá no relatório de relação de cheque. Relatórios, relação de cheque, para visualizar. Então, aqui a empresa. Vou deixar esse filtro já aberto, porque eu tenho que voltar nele. Webinar Santander. E a emissão do cheque. Aqui aparece o cheque 88 cancelado no valor de R$100. Aí, para disponibilizar o cheque novamente, vocês vão vir aqui na tela de cancelamento de cheque e vão posicionar em cima do cheque que está cancelado para habilitar esse botão aqui. Se você estiver em cima de um cheque que está disponível, não habilita o botão de disponibilizar, só habilita o botão de cancelar. Então, eu quero disponibilizar o cheque, eu venho aqui nesse botão, disponibilizar cheque. E ainda naquele relatório de relação de cheques, vocês conseguem visualizar o cheque se caso vocês pagaram algum fornecedor, se fizeram baixa com cheque manual. Eu vou vir aqui no financeiro, contas a pagar, operações, baixa pagamento e vou pagar um título usando o cheque manual. Vou clicar aqui no botão de incluir, vou informar aqui a data da baixa, a conta corrente, Webinar Santander. O tipo de baixa vai ser cheque manual. Quando eu informo cheque manual,
habilita aqui para mim esse campo para eu buscar qual cheque eu vou utilizar para fazer o pagamento. Vou usar o cheque número 88, vou vir aqui na aba boleto e vou selecionar o boleto que eu quero pagar. Aqui o fornecedor possui adiantamento, mas eu não quero utilizar. Confirma a operação. Ele vai gerar a baixa aqui para mim, ó, cheque número 88, cheque manual, tipo de baixa. E se eu vier aqui no relatório de relação de cheque, vai aparecer para mim quem que eu paguei com esse cheque número 88. Eu paguei o fornecedor padrão e como está parametrizado para o cheque ser compensado na baixa, ele aparece aqui com status emitido, o valor de R$200. Aí se eu resolver cancelar a baixa, utilizando que foi utilizado um cheque manual para pagar, o sistema vai perguntar se eu quero cancelar o cheque ou disponibilizá-lo. Vou vir aqui, vou fazer o cancelamento dessa baixa. Vou vir aqui na lixeira. Confirma a exclusão, sim. Ele pergunta para mim o que eu quero fazer com esse cheque, né? Já que eu cancelei a baixa, talvez eu tinha feito a baixa de um título e esse pagamento é incorreto. Eu tenho que pagar um outro título, na verdade. Então, eu posso ou usar esse cheque se ele for do mesmo valor, né, do outro título, ou cancelá-lo. Vou deixar disponível. E aí, aqui na tela de relação de cheques, o cheque 88 vai aparecer disponível novamente. Filtrar aqui. O cheque 88 tá aqui, ó, disponível. Pessoal, aqui no controle bancário, então vocês vão ter esse controle de todas as contas correntes. Aí, se caso vocês quiserem controlar algum caixa interno da empresa, vocês vão criá-lo como uma conta fictícia aqui, como uma conta corrente. Vai cadastrar o banco, caixa interno ou o nome que vocês quiserem. Cadastrar a agência, a conta corrente, aqui pode ter números fictícios, para vocês controlarem mesmo algum valor interno aí. Talvez vocês tenham um cofre para guardar algum dinheiro para emergência, para comprar alguma coisa de última hora. Vocês podem ter esse controle também, utilizar para fazer pagamento. E lembrando que o controle bancário, você precisa primeiro pagar as contas, né? Pagar ou receber os títulos, fazer as baixas, para aparecer aqui no controle bancário. E as contas abertas só vão aparecer ali no fluxo de caixa se tiver marcado ali para aparecer o empenho. Se tiver marcado o empenho aqui nesse menu aqui. Aqui, ó, se tiver marcado como empenho, ele traz as contas abertas. Caso contrário, vai aparecer as contas baixadas. Você só consegue visualizar o que você pagou e recebeu aqui no controle bancário também. E é isso. O conteúdo que eu tinha que passar para vocês sobre o controle bancário é esse. Então, com isso, vocês têm esse controle. Lembrando que vocês têm que fazer lá no banco também. Faz no banco e depois registra aqui no sistema. Quando você faz uma transferência bancária aqui no sistema, não acontece essa transferência lá no banco, não. Vocês fazem lá no banco e depois fazem aqui no sistema. Todo o movimento do extrato bancário vocês fazem no sistema para conseguir ter esse controle de maneira fidedigna. Treinamento, que é vocês mandarem as perguntas através do chat do webinar. O Júlio já chegou a mandar aqui algumas perguntas, eu fui respondendo. Quem não visualizou ainda as mensagens que ele mandou, ele disse que não tem um Tech Food Lite. Pessoal, quem não tem um Tech Food Lite tem provavelmente o conta pagar, conta receber, o controle bancário de forma separada. Aí, Júlio, se você tem os módulos separados, provavelmente está faltando só o controle bancário. Ele já está na pasta client, é só enviar para a área de trabalho. Provavelmente quem instalou conta pagar e conta receber já deve ter instalado o controle bancário. O extrato bancário para fazer importação tem que ter extensão OFX. Então, você vai lá no site do banco, faz o download do extrato bancário, depois importa para o sistema. Essa importação é necessária para fazer a conciliação bancária, que nada mais é do que comparar o que está no extrato e o que o sistema registrou de movimentação. É uma outra coisa que ele perguntou aqui, se o cliente tem que fazer
a importação do extrato de forma diária, qual que é a frequência? Vai depender da movimentação bancária. Se a movimentação bancária é muito intensa, o recomendado é fazer, então, diariamente. Ou então, toda semana, deixa acumular, ou de 15 em 15 dias, ou uma vez por mês. Uma vez por mês eu acho bem raro acontecer. Geralmente o pessoal faz toda semana essa conciliação bancária de tudo que registrou ali no sistema. Aí, Júlio, se você tiver mais alguma pergunta, ou outra pessoa, se tiver outra pergunta, faça essa importação no controle bancário? Sim, é no controle bancário que é feita a transferência em conta corrente, onde é feito os lançamentos das tarifas bancárias, onde é feita a importação do extrato, onde é feita a conciliação bancária manual ou então automática, onde gera os principais relatórios de fluxo de caixa, das entradas e saídas, onde implanta o saldo, onde cadastra talão de cheque para você fazer baixa pagamento, utilizando o cheque manual. Eu vou compartilhar minha tela com vocês, aí se caso não chegar mais perguntas, vou dar aí mais um tempinho, se caso não chegar mais perguntas, aí eu faço o encerramento do webinar. Gostaria de convidá-los para participarem do webinar de amanhã. Amanhã, na verdade, hoje é terça, então é terça, quarta e quinta. Desculpa, porque antes o webinar era diário, era de segunda a sexta, e a gente tirou a segunda e tirou a sexta. Agora é só terça, quarta e quinta. Aí vocês estão convidados a participar nesse mesmo horário. O Júlio fez mais uma pergunta. No fluxo, para aparecer as contas a pagar, você disse que tem que destacar o empenho? Sim, eu vou mostrar para você, Júlio. Vou compartilhar aqui a minha tela. E vou acessar aqui para você ver. Ó, ocultar aqui para não mostrar. Financeiro, controle bancário, fluxo de caixa. O empenho, ele traz todas as contas reais, todas as contas abertas e reais. O previsto traz todas as contas marcadas, né, todas as contas lançadas como previstas, seja a pagar ou a receber. O empenho também são todas as contas a pagar ou contas a receber que foram lançadas com o status real. E o real é tudo que você já pagou e já recebeu. Aí vai depender do que você quer ver nesse relatório. Se quer ver só as contas abertas, as contas a pagar e receber, as contas abertas a pagar e receber que foram lançadas como previstas, ou as contas que você já pagou e já recebeu. Aí marca o real. Tem gente que marca os três para ver todas essas informações no relatório. Aí tem diário, semanal e mensal. O analítico é um relatório detalhado, vai trazer cada lançamento, e o sintético é mais resumido, traz a data e o valor, não tem detalhamento. Ok? Aí eu vou dar mais um tempinho também, só acessando aqui no TechFood, controle bancário, operações, movimentação bancária, lançamento em conta corrente. Aí aqui a gente faz o lançamento das tarifas bancárias, seja débito ou crédito bancário. Débito bancário, todo valor que saiu, né, que foi abatido da conta corrente e não veio de uma conta a pagar. O crédito bancário é um valor que entrou na conta corrente que não veio de uma conta a receber. Então, aqui tem as tarifas bancárias, tem aqui juros recebidos de cliente, como crédito bancário, TED, tarifa de TED, de DOC, tarifa de manutenção, tarifa de PIX, e aí tem que fazer todos esses lançamentos. Na tela de transferência entre contas correntes, tem que ser contas da mesma empresa. Aqui você vai informar a empresa e aqui você coloca as duas contas correntes. A conta que vai receber o dinheiro e a conta que vai enviar o dinheiro com o menos na frente antes do valor, para o sistema saber, ó, essa aqui que está com menos é para fazer um débito e essa que está positiva é para fazer um crédito. E aí ele mesmo faz essa movimentação, o débito e o crédito. Na tela de extrato bancário, vocês conseguem visualizar o extrato que foi importado, né? Após fazer a importação, vocês conseguem visualizar o extrato que foi importado. Ele tem esse botão de incluir e a lixeira habilitado, mas o recomendado é que vocês não façam nenhuma alteração no extrato que foi importado. Por exemplo, a pessoa
ela não fez um lançamento no sistema que tem no extrato bancário. Ela vem aqui e apaga, ao invés de ir lá no sistema e fazer esse lançamento. Não é recomendado fazer nenhuma inclusão e nem exclusão. O recomendado é tudo que está no extrato bancário é você ter no sistema. Aqui dá para ver se a movimentação foi conciliada ou não. Então, aparece com esse símbolo aqui o que foi conciliado. Aqui na coluna conciliação mostra se foi conciliado de forma automática ou manual. Quais tipos de relatório eu consigo? Aqui no contas a pagar, no controle bancário, desculpa, tem bastante relatório. Tem um relatório de consulta à movimentação bancária, tem um relatório de extrato de movimentação bancária, tem um extrato de relação de saldos de conta corrente. Então, caso vocês tenham mais de uma conta corrente e queira saber o saldo de cada conta, queira saber a soma do saldo dessas contas, vocês conseguem gerar. Então, aqui, ó, extrato da movimentação bancária. Vou gerar aqui a conta corrente. Só fazer o filtro. Webinar Santander. Visualize impressão. Dentro desse filtro de relatório, tem outras opções de relatório. Ó, aqui você consegue saber todos os débitos, então tudo que foi pago, tudo que foi recebido, o saldo. Aqui embaixo ele traz, ó, tem uma outra página, aqui ele traz o total planejado, traz o saldo geral do banco. Tem um relatório também de extrato da movimentação real, para mostrar tudo que foi conciliado e o que ainda falta ser conciliado. Então, ele coloca um Vzinho no que foi conciliado, um quadradinho no que ainda não foi conciliado. Vou mostrar aqui para vocês. Visualiza a impressão. Ó, tá vendo? Aqui o quadradinho não foi conciliado, o Vzinho já foi conciliado. O recomendado é tudo estaticado. Tem relatório também de cheque, relatório de relação de cheques. Nesse relatório vocês conseguem ver os cheques que já foram emitidos, alguns cheques cancelados, cheques que estão disponíveis e assim por diante. Conta corrente, Santander, webinar. Tem um analítico e tem um sintético, que é o mais resumido. Mostra o número do cheque, se ele está disponível ou não. Ó, cancelado, cheque emitido, pagou o fornecedor fulano. É bem bacana esse relatório. Aí esses outros aqui estão disponíveis. Ok? Júlio, me fala aqui se você vai ter mais alguma pergunta ou eu posso fazer o encerramento do webinar por hoje. Aguardo vocês no webinar de amanhã, às 16 horas. Caso vocês não consigam assistir nesse horário, façam a inscrição para receber o replay no dia seguinte. E o replay fica disponível por 72 horas. Amanhã, se eu não me engano, é elaboração de cardápio. Vou conferir aqui para vocês qual que vai ser o webinar. Amanhã é dia 28. Amanhã é elaboração de cardápio. Aí vocês vão aprender a elaborar o cardápio, qual o melhor curso para utilizar na elaboração do cardápio. Obrigada, eu que agradeço, viu, pessoal? Muito obrigada. A Júlia fez bastante pergunta. Eu gosto assim quando o cliente faz pergunta. Muito bacana, suas perguntas foram pertinentes, consegui responder. Muito obrigada e até a próxima. Assiste sim, pode assistir sempre que você desejar. Obrigada e até a próxima. Para marcar os caminhos. Ah, tá bom. Para anotar o caminho passo a passo, né? Onde você vai em cada tela. Beleza, Júlio. Muito obrigada e até a próxima, pessoal.